Então, estamos estudando o que acontece com os descendentes de Herodes Magno. Vimos o que aconteceu com Arquelau, que foi exilado pela sua crueldade, e aquela parte do seu reinado foi depois anexado a Roma, diretamente ligado a Roma, né? Anexado à província da Síria e depois sempre com o procurador romano no comando. Essa parte aqui, né? Da Samaria, da Judéia, né? E agora vamos ver o que acontece com a Galileia e lá com Filipe, a parte de Filipe. Então nós temos Filipe, que vai de 4 a.C. a 33, 34 depois de Cristo, e Herodes Antipas. Vamos estudar então esse Herodes Antipas, o que acontece com ele, 4 a.C. até 32 depois de Cristo. Então, Herodes Antipas, ele seguiu mais ou menos o pai, pelo menos na crueldade, né? E também em construções. Claro, não tão grandioso como o pai, Herodes Magno, mas também astuto e cruel. Esse Herodes Antipas é o que mais aparece na vida de Jesus. Certa feita, Jesus o chamou de raposa, né? Quando Herodes falou que não era mais para o Senhor pregar, ele disse, lá em Lucas 13, 32, né? Vai dizer para essa raposa que eu faço milagres hoje, amanhã e depois de amanhã. É também o mesmo Herodes durante o processo de Jesus, né? Que ficou naquele jogo com Pilatos. E é um Herodes que teve um fim trágico, porque ele foi casado com a mulher do seu irmão, Herodes Filipe, não o Filipe lá do norte, que eu estava falando para vocês, não, descendente. Um outro irmão dele, chamado Herodes Filipe, e João Batista disse que ele não podia ficar com a esposa do seu irmão, que estava vivo ainda. E por causa disso, João Batista perdeu a cabeça. Esse Herodes Antipas mandou matar João Batista, né? E interessante, porque o pecado ele faz mal a gente, né? Não a Deus, em primeiro lugar. Quando João Batista falou que ele não podia viver um adultério, era porque aquilo poderia destruir o próprio Herodes. Deus ama o pecador, por isso que Deus proíbe o pecado. Mas Herodes não entendeu isso e largou a princesa Nabateia, com quem ele era casado, lá, uma princesa do reino Nabateu, e ficou com Herodíades, a mulher do seu irmão, né? A mulher sanguinária também. E por causa disso, ele perdeu o apoio do rei Nabateu, depois ficou fragilizado e acabou também sendo exilado pelos romanos, perdeu seu reinado, né? A gente vai ver daqui a pouco, quando o sobrinho dele começa a crescer, o Herodes Agripa, aí ele tenta também pegar parte do reino para ele e acaba sendo exilado, né? Na vida de Herodes, então, acontece aquilo que o Senhor falava: quem julga ter alguma coisa, até aquilo que ele pensa ter, lhe será tirado. Mas é interessante, porque o desastre da vida dele começa justamente pelo adultério e por não ouvir a voz do profeta. Pelo contrário, matar, tentar silenciar o profeta. Esse é Herodes Antipas, tá bom? Então, esse ponto eu espero que vocês não façam mais confusão com Herodes Magno, do tempo do nascimento de Jesus, nem com Herodes Antipas. Cada um tem seus problemas, suas virtudes. São poucas virtudes, mas tem, né? Pelo menos virtudes políticas. Mas não vamos atribuir a um ou ao outro coisas, fatos que pertencem a um Herodes e não aquele que a gente está pensando. Tem gente que mistura tudo e pensa que é a mesma coisa, né? São diferentes. Depois o Filipe, ele parece um rei justo, é aquele rei lá do norte, e ele fundou, né, aquela Cesareia de Filipe, né? Depois da sua morte, o seu território foi acrescentado à província romana da Síria, né? E depois essa província também foi passada para seu sobrinho Herodes Agripa. Então, ele morreu ali em 34, morreu sem deixar descendente, mas essa parte do norte é uma parte tranquila, né? Então, agora nós temos já nós fechamos assim o que acontece com os descendentes de Herodes Magno: Filipe, Arquelau e Herodes Antipas, tá bem?
Agora entendemos também por que a Judéia, desde a morte de Arquelau, estava anexada diretamente a Roma, e por que Antipas controlava um pedaço do país e por que Filipe controlava outro, né? Tem uma passagem que fala que Jesus foi para o território de Cesareia de Filipe, onde tem aquele diálogo com Pedro sobre tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, esse é o contexto histórico do Novo Testamento. Vamos estudar ainda um outro Herodes, que é o Herodes Agripa, muito importante para o Atos dos Apóstolos. Mas é o que veremos no próximo vídeo.